Bom, pessoal, vamos ver se eu consigo fazer algo que fique interessante em termos de previsões. Vamos lá. Olá, eu sou o Dado Schneider, pesquisador, palestrante, professor, e eu baseio as minhas pesquisas na metodologia que eu utilizei para o meu mestrado, para o meu doutorado, que se chama Grounded Theory, teoria baseada nos dados. Não tem nenhuma coisa a ver com o meu apelido aqui, dado. É uma teoria que considera que todos os dados são relevantes para construir um cenário. Então, eu sou um pesquisador que aproveita o lado palestrante, porque eu viajo o Brasil inteiro. Então, por viajar o Brasil inteiro, eu uso o meu tempo para pesquisar. Então, eu pergunto tudo para todo tipo de gente. E tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é deixar as pessoas falarem assim, sem que elas sintam que virou pesquisa. É um bate-papo. Como eu sou uma pessoa muito dada, né, eu chego perto, vou falando, e eu converso de grande empresário a atendente de lanchonete. E é uma coisa assim que eu estou impressionado com um discurso que é quase comum no Brasil todo, em gente dos mais diversos setores, e isso não tem nada a ver com política, muito menos a ver com política partidária. Eu estou observando um sentimento de, entre aspas, esperança ou vontade de que o ano que vem seja melhor que esse ano, ou seja, que 2020 seja bem melhor que 2019. Porque assim, ou eu estou dentro de um táxi ou de um Uber, ou eu estou num lanchonete de rodoviária, ou eu estou num grande restaurante, ou eu estou falando com algum empresário depois da palestra, e eu sempre digo assim, que ano difícil esse 2019, né? E todos, mas não são assim, metade, todo mundo diz assim, mas ano que vem vai ser melhor. Então, o somatório dessas percepções das pessoas faz com que a coisa aconteça. Então, pegando os dados da Grounded Theory, pegando todos esses dados que eu recolho, eu posso dizer uma coisa para vocês com certeza. A sociedade brasileira está se movendo para frente. A sociedade não tem nada a ver com quem apoia o governo ou quem é contra o governo. Isso eu não estou considerando. Eu estou considerando que existe um movimento de sociedade para melhorar. Então isso não é uma esperança assim distante. É algo que as pessoas estão dizendo, eu vou ter que fazer a minha parte, vou ter que trabalhar mais. E um segundo comentário, que isso não é tão unânime como o ano que vem vai melhorar, mas um segundo comentário que eu ouvi nos últimos 3 meses, nos mais diversos cantos do Brasil, foi: nunca trabalhei tanto, ou nunca fiz tanto para obter a mesma coisa, ou nunca me matei tanto para ainda por cima ganhar menos do que eu ganhei no ano passado, mas ano que vem vai melhorar. Então assim, tem esse, não é paradoxal, são quase que somadas essas duas percepções, que eu recolhendo eu posso assegurar a você, tá, que 2020 vai ser melhor que 2019. Os mais piadistas vão dizer que 2019 foi tão ruim que é óbvio que 2020 só pode ser melhor que 2019, mas eu acho que 2019 foi um ano de grande aprendizado. De grande aprendizado, vamos falar do lado empresarial, do lado do trabalho. Com o volume de notícias a respeito da reforma da Previdência, eu também notei que o assunto Previdência foi agendado. Tem uma outra teoria, que a minha tese de doutorado e minha dissertação de mestrado também é baseada na agenda setting, que é como a mídia agenda assuntos na sociedade. E isso, a mídia colocou o assunto Previdência na mesa de bar. Ela agendou o assunto Previdência nas conversas entre motoristas do ponto de táxi ou entre a família. Então, quando as pessoas começaram a conversar, tirando o aspecto de é injusto para o trabalhador, ou isso é uma coisa de direita, ou isso é coisa neoliberal, ou é coisa de esquerda, tirando esta parte, nos papos e nas conversas que eu ouvi e que eu provoquei e que eu obtive assim como material de pesquisa,
eu notei que as pessoas realmente consideram que vão viver mais. E nesse aspecto de viver mais, elas também estão sentindo que elas têm que ser um pouco mais esforçadas, porque eu até falo isso em palestra, eu digo que nós somos adultos inéditos, porque uma pessoa lá 50 anos atrás, ela aprendia o seu ofício e ela repetia esse ofício o resto da vida, o aprendizado, eventualmente fazia um curso no meio do caminho lá de reciclagem, mas não era necessário tanto aperfeiçoamento como é hoje, que se a gente para em 2 anos está defasado. Então eu notei que esse agendamento do assunto previdência colocou na cabeça das pessoas 2 coisas. Primeiro, que elas vão durar mais. E segundo, que elas não podem seguir somente com a bagagem que elas têm. Elas vão ter que ter mais bagagem. E isso passa por se esforçar mais, por estudar mais, se atualizar, fazer um outro curso. Então eu ouvi de muita gente, mas não foi pouca gente. Acho que finalmente vou concluir o meu curso da faculdade. O outro, meu sonho é entrar na faculdade. Gente acima de 40 anos, tá? Meu sonho é entrar na faculdade. O outro, eu estou pensando em fazer um curso técnico de informática porque eu acho que isso vai ser futuro. Gente que ainda não notou, mas é legal uma pessoa de mais de 50 anos dizer: acho que vou fazer um curso de informática porque isso vai ser futuro. Pô, a pessoa está projetando lá na frente. Então, como eu sou um otimista, eu digo que nós somos adultos inéditos numa perspectiva otimista, porque isso é um sinal. E ano que vem vai ser impressionante a explosão de cursos pela internet, a explosão de cursos de qualquer natureza e, obviamente, de professores particulares, que são os coaches, né? A explosão vai ser imensa. Por quê? Porque as pessoas estão sentindo que elas precisam se aperfeiçoar, se atualizar. E as empresas também estão nessa. Eu tenho um movimento de empresas, que eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. A quantidade de empresa que não é só empresa grande, empresa média, está fazendo de hub de inovação, ou o não sei o que, lab. Várias empresas estão fazendo os seus espaços para atrair talentos, gente com outra cabeça, gente até com outro aspecto, né, tatuagens e etc. Empresas que eram super conservadoras agora estão aceitando tudo. Por quê? Porque também estão sentindo que está havendo uma revolução na velocidade das mudanças. E eu costumo dizer nas palestras, no século XX a gente falava em 6 Sigma, 5S, qualidade total, Kanban, Kaizen, e a ideia é que tinha uma evolução. O século XXI é revolução. Então, assim, parece que caiu a ficha na cabeça das pessoas. E, fazendo um parênteses, eu pesquiso a geração Z. Quando a gente fala caiu a ficha, a geração Z, nascida nesse século, entende que caiu a ficha é o sentido de dar-se conta, mas a geração Z não sabe que caiu a ficha, é que quando caía a ficha no orelhão se estabelecia a comunicação, tá? É só uma ilustração, porque como eu pesquiso a geração Z, tem muita gente que não sabe disso, que não sabe que eles não sabem e não sabe que eles utilizam a expressão mesmo não sabendo a origem. Mas voltando aqui, tá caindo a ficha nas empresas de que elas têm que se aproximar de gente diferente. De gente que trabalha remoto, de gente que trabalha um tempo num lugar e vai para outro, de gente que viajou pelo mundo inteiro e agora tem alguma experiência interessante para tratar, e principalmente de gente que está dominando métodos ágeis. Então aí mais uma tendência para 2020. Métodos ágeis, agile, né? Agile, né? Agile é uma coisa que está assim movimentando as empresas. Então, existem diversos métodos e eu sugiro que você estude métodos ágeis, porque muito mais rapidamente do que você imagina, a sua empresa vai instituir métodos ágeis, porque eu acho que ano que vem é o ano dos métodos ágeis, tá? Quem não foi para métodos ágeis já está lento, então vai ter que se agilizar. E eu não deixo de ser provocador, eu gosto de falar isso em palestra, como a geração millennial é muito dispersa, muito dispersiva, os mais velhos são mais focados porque a gente tinha menos dispersadores, então a gente tende a ser mais focado e começar a terminar cada
cada atividade, eu costumo provocar o pessoal millennial que diz assim, para mim o método mais ágil é largar o celular e fazer o que tem que fazer. Larga esse WhatsApp por 1 minuto e termina o trabalho que você vai ficar mais ágil. Bom, uma outra tendência ou previsão é na questão de comportamento de consumo. Você sabe que eu brinco, tá? Quem me segue nas redes sociais, eu brinco, atenção, Instituto Datadado prevê. O Instituto Datadado não existe, tá? Sou eu. Mas eu é uma, sei lá, uma persona que é quando eu faço alguma previsão que vai muito contrária ao que está sendo falado na mídia e que as pessoas dizem assim, tá louco, e lá na frente acabo muitas vezes acertando. O meu índice de acerto é muito alto. E quando teve aquela liberação de FGTS, vários veículos de comunicação fizeram matérias exaltando a maturidade do consumidor brasileiro, das famílias brasileiras, porque a maior parte do dinheiro do FGTS que estava sendo liberado, que era sei lá, uma grana que ninguém estava esperando, né, que veio em boa hora, a maioria daquele volume gigantesco de dinheiro que estava sendo liberado, a maioria estava sendo usada para limpar o nome. Limpar o nome no Serasa, no SPC, e aí vários programas, vários comentaristas disseram isso é um sinal de maturidade do brasileiro, que está finalmente aprendendo a como lidar com as finanças, e eu lá no meio do ano botei Instituto Datadado garante o Natal deste ano vai ser uma loucura. Não tinha ainda tido essa melhora dos últimos 2 meses que deu essa efervescência de vendas de Black Friday e agora de Natal. Não tinha, isso eu falei há mais tempo. Eu dizia que as vendas de Natal iam ser 3% a mais do que a média da previsão dos veículos de comunicação. Por quê? Porque o consumidor brasileiro estava louco para limpar o seu nome para poder voltar a comprar. Então, essa Black Friday foi uma loucura de vendas e o Natal está sendo e ainda vai ser reputado como um dos melhores natais dos últimos anos. Por quê? Porque um volume brutal de dinheiro liberado para as famílias foi utilizado para limpar o nome. Para quê? Para voltar a comprar. Então o brasileiro tem esse, está amadurecendo, está, mas é paradoxal. Parte é amadurecimento, parte é o velho e bom brasileiro gastador, que eu tinha um conhecido alemão que falava português todo arrevezado, que dizia, e eu uso isso, usei em aula a vida toda e continua valendo, acho que ele falou isso há, sei lá, mais de 30 anos, ele dizia assim, porque aqui no Rio Grande do Sul tem colônia alemã muito forte, colônia italiana muito forte, então ele fazia comparação dizendo assim, o italiano come, né? O alemão mora, né? E o brasileiro impressiona, ostenta. E é a pura verdade. Toda a família italiana se reúne na mesa. O alemão pode ser pobre lá, mas a casinha está toda com um vasinho e cortininha. E o brasileiro tenta mostrar uma coisa que ele não tem. A quantidade de gente que está comprando TV de 65, 75, 120 mil polegadas e não tem nem espaço na sala, é uma fábula. As pessoas estão comprando smartphones que custam quase mais do que o salário mensal dela, mas esse é o brasileiro. Está amadurecendo? Está. Mas ainda vejo como tendência um brasileiro muito gastador, principalmente porque este ano foi muito pesado. E quando o ano é muito pesado, a tendência é a pessoa se dar presentes. Então a minha previsão é que o ano de 2020 inteiro vai ser um ano de se presentear, porque por mais que a gente esteja criando casca e força para aguentar a porrada que é viver no Brasil, trabalhar e vencer, o brasileiro vai cada vez mais se presentear.